A paz do Senhor Jesus a todos, a paz de Cristo invade e enche a sua vida, a sua família, o seu lar, em nome de Jesus. Amém? Um prazer muito grande estar aqui com vocês para começar esse tempo de estudo da Palavra de Deus. E o nosso assunto é o Apocalipse. Nós vamos falar sobre as revelações do fim. Não faremos um estudo aqui detalhado do livro de Apocalipse. Nós vamos falar sobre os eventos do fim. Vamos utilizar, claro, o livro de Apocalipse bastante. Sem sombra de dúvida, ele fala muito sobre o fim, as revelações do fim, mas vamos usar também outros livros da Palavra de Deus, da Bíblia, para que a gente possa entender o que ainda está por vir, o que ainda está para acontecer, daquilo que Deus tem revelado através da sua palavra. Amém? Antes de nós iniciarmos o estudo exatamente sobre o Apocalipse, é importante nós entendermos algo sobre a Palavra de Deus, sobre a Bíblia. A Bíblia é um livro profético. Você precisa compreender isso para entender algumas coisas que você vai ouvir daqui para frente dentro desse estudo. O que isso quer dizer, a Bíblia ser um livro profético? Você vai ler muitas coisas lá no Velho Testamento, por exemplo, um exemplo sobre isso, que aparentemente parece algo só para o povo de Israel e que se cumpriu no meio do povo de Israel, mas que também diz respeito a eventos futuros, eventos que ainda estariam por vir e até mesmo do tempo do fim. Olha, um exemplo disso, os sacrifícios que Deus foi apresentando através de Moisés, através dos sacerdotes ali, ao povo de Israel que deviam cumprir o holocausto, as libações, que eram coisas que tinham respeito a perdão, a relacionamento com Deus, a louvor e adoração a Deus, mas que explica, que nos leva a entender o sacrifício de Jesus pela nossa vida, perante Deus, Ele como sacrifício, Ele como holocausto, Ele como cordeiro. Então se cumpriu no meio do povo de Israel isso? Se cumpriu, mas essa palavra de Jesus já apontava para Jesus, No livro de Daniel mesmo há uma citação sobre tempos do fim, quando ele fala ali no livro de Daniel, no capítulo 9, 27, também no capítulo 11, 31 e no capítulo 12, 11, quando ele fala da abominação desoladora que haveria de acontecer no meio do povo de Israel, quando um general de uma outra nação, na verdade da Síria, um rei sírio, iria invadir Jerusalém já no tempo do segundo templo, quando o povo volta lá do exílio, constrói o templo, há todo ali alguns acontecimentos. Então esse rei invade ali, ele invade o templo de Israel, o templo de Jerusalém, ele sacrifica um porco dentro desse templo, que era um sacrilégio, não se sacrificava porcos no templo. Ele coloca até mesmo uma estátua de Zeus lá dentro, de um deus grego, lá da mitologia grega, exatamente para atacar, para ofender realmente o povo judeu. E nós vemos Jesus lá, depois de muitos séculos, falando sobre isso. Dá uma citação no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 15, onde ele fala assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. Ele falando do evangelho, então virá o fim. Então ele está falando do fim, do tempo do fim. Olha o que ele diz no versículo 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, o qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então Jesus está citando algo que Daniel falou, que aconteceu no meio do povo de Israel, sim, lá no templo, mas que o Senhor está falando que no tempo do fim vai acontecer novamente. Nós entendemos que está falando do anticristo, quando o templo for construído um terceiro templo lá em Israel, lá em Jerusalém, esse anticristo vai entrar nesse templo, ele vai ter a mesma atitude muito parecida com a que teve esse general sírio aqui, que invadiu Jerusalém lá no tempo dele. Amém? Então nós vemos que a Bíblia é um livro profético, isso aqui é muito importante de entender. Amém? Uma coisa que eu também quero falar para você é que assim, eu não vou dar tempo para você ir abrindo a Bíblia aí. Como isso aqui é gravado, não é ao vivo, nem estamos de algo presencial, vai parando o vídeo. Eu acho importantíssimo você poder estar com a sua Bíblia, sim, você poder fazer anotação, você poder acompanhar. Sou muito a favor disso. Eu não acho que isso é desconfiança, eu acho que isso é respeito com a palavra de Deus. Então tenha a sua Bíblia em mãos, ou seu celular que você tem aí, um aplicativo da Bíblia no seu celular, vá acompanhando sim, isso é muito importante. Então separa o vídeo, abra a Bíblia, depois volta o vídeo ali, solta novamente o vídeo e vai acompanhando comigo aqui os textos que eu vou estar lendo. Eu acho que isso é importante sim, amém? Vamos começar então pelo capítulo 1. Capítulo 1 eu quero falar um pouquinho mais detalhadamente aqui, não muito, mas quero falar um pouquinho sobre ele, para mim poder entrar então no assunto. O capítulo 1 de Apocalipse,
Ele tem o título do livro, né, que fala que são as revelações de Deus para o seu povo, as revelações de Jesus Cristo para o seu povo, através do autor, que é João. Quem escreve o livro é o apóstolo João, né, que estava ali preso na ilha de Patmos. Naquele lugar ele tem ali a revelação do Apocalipse. Fala sobre o assunto também da Bíblia, né, fala sobre o assunto do Apocalipse, do livro de Apocalipse, né, se direciona às 7 igrejas da Ásia, né, são cartas da parte de Jesus para essas 7 igrejas. Olha o que diz aqui, se você puder ir abrir comigo, dá uma paradinha, né? Abre onde eu vou falar e acompanha comigo, Apocalipse 1, do versículo 4 até o versículo 8. Olha o que ele diz aqui. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu rei e sacerdotes, para servir a seu Deus e Pai. A ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Então você vê aqui ele falando à sua igreja, falando às 7 igrejas, né, da Ásia, e se apresentando como Jesus, como o Alfa, como o Ômega, como o Senhor. Amém? O capítulo 1 também João tem uma visão, né, de Jesus glorificado, que de princípio ele nem reconhece ali, né, ele não cita que é Jesus, ele não reconhece de princípio, porque é Jesus ali com o corpo glorificado, né, uma visão de símbolos que representam Jesus e as 7 igrejas da Ásia, os seus pastores, como candelabro, estrela, né, coisas que vão representar. Nós vamos lendo depois nos capítulos seguintes, o capítulo 2 e o capítulo 3, esses símbolos que representam Jesus vai se apresentando dessa maneira e apresentando as igrejas também dessa maneira, através desses símbolos, amém? Lá no capítulo 2 e no capítulo 3, então tem as cartas, as 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia. Cada uma dessas igrejas recebe uma carta da parte de Jesus, que depois foi enviada, né, por João. Amém? Que igrejas são essas? A igreja de Éfeso, a igreja de Esmina, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. São 7 igrejas ali da região da Ásia. Bom, dentro dessa visão profética que eu falei sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, né, há muito tempo tenho entendido assim, tenho ouvido muito esses dias sobre isso também. Dentro da visão profética, cada uma dessas 7 igrejas que recebeu, que foi uma igreja literal, que existiu, que recebeu uma dessas 7 cartas, que trouxe correção para aquelas igrejas, trouxe direcionamento para aquelas igrejas, mas essas igrejas também representam a história da igreja na humanidade. Cada uma dessas igrejas representa um tempo da igreja, desde que ela foi fundada, desde que ela foi dada início ali, através do sacrifício de Jesus, quando, né, os apóstolos ali começam então a pregar a palavra, são cheios do Espírito Santo de Deus e começam a pregar a palavra, a testemunhar de Jesus. Então, em cada um desses tempos, essas igrejas representam um desses tempos, amém? Olhando assim, dessa maneira, para essa visão, né, a igreja de Éfeso, então, representaria a igreja primitiva, a primeira igreja, o começo da igreja ali, e os tempos do fim são representados, na verdade, por 2 igrejas, não apenas por uma. Uma dessas igrejas é a igreja de Filadélfia, né, que é a penúltima igreja ali a ser citada, recebeu uma carta, né, e a de Laodiceia. Essas representam o tempo do fim. Por que as 2 representam o tempo do fim? E quando você olha para a palavra de Deus, você vê que no tempo do fim tanto vai haver um grande avivamento, como também haverá uma grande apostasia. Muita gente vai se achegar a Jesus, vai ser movido no Espírito Santo de Deus, vai pregar a palavra, vai se render ao Senhor, mas também muita gente vai abandonar a fé, vai deixar os caminhos do Senhor por inúmeras situações, porque o amor vai se esfriar, né? Tantas coisas como a palavra do Senhor explica, a palavra do Senhor ensina. Então essas 2 igrejas, né,
E até, ouvindo algumas ministrações de alguns pastores têm até citado isso já, né? Como nós temos visto já no nosso tempo, né, essas duas igrejas, tanto uma igreja que é atuante, uma igreja que não é só atuante no sentido de fazer as coisas, mas que tem comunhão com Deus e faz o que tem que ser feito, leva a palavra de Deus, prega, cumpre o propósito de Deus, mas que está ligada a Deus, está ligada dentro dos princípios de Deus. E uma outra igreja que vive muito mais de aparência, que vive muito mais de se buscar as coisas dessa terra, né, de aparência mesmo, que é a igreja de Laodiceia, que é representada pela igreja de Laodiceia. Então essas duas igrejas, elas representam o tempo do fim. Isso é importante nós entendermos, irmão, o que vem depois nos eventos, né? Sendo assim, qual é o próximo evento da história? Nós tivemos alguns eventos. E quando eu falo de evento, eu estou falando aqui que diz respeito à ação de Deus. Por exemplo, Jesus, né, se faz carne, vem à terra, habita no nosso meio. Isso foi um grande evento. A morte de Jesus é um grande evento que aconteceu na história. A sua ressurreição, a sua subida ao céu, o Pentecostes, descida do Espírito Santo. Então, qual é o próximo evento? Para nós entendermos melhor isso, eu queria falar sobre algo que até eu ouvi esses dias, eu achei muito interessante, sobre as 7 festas anuais de Israel. Deus, quando separa o seu povo, tira o seu povo do Egito, ele leva o seu povo, né, dá uma direção, e entre essas direções que ele vai dando, ele fala sobre 7 festas que deveriam ser realizadas durante o ano. Então, todo ano, essas 7 festas deveriam acontecer. Agora, é interessante entender que, quando se fala dessas festas lá no Velho Testamento, a palavra que é usada lá não é uma palavra que significa festejar. Não é festa no sentido de festejar. Existe uma palavra específica para isso, mas a palavra que é utilizada significa ensaio. Então, Deus leva o seu povo todos os anos a realizar 7 festas que eram ensaios, ensaiando algo, se preparando para algo, né? Entendendo a palavra como algo profético, direcionando, né, para esses eventos que haveriam de acontecer entre Deus e o seu povo, né? Deus agindo, né? E quais são essas 7 festas que eram realizadas, esses 7 ensaios que eram realizados no meio do povo de Israel? Bom, a primeira é Páscoa, né? Nós conhecemos a Páscoa. Tem a festa dos pães asmos, os pães sem fermento, né? A festa das primícias, a festa de Pentecostes, a festa das trombetas, do dia do perdão e também a festa dos tabernáculos, tá? Vamos olhar isso de uma maneira profética para o nosso tempo, olhando isso para a nossa vida? Vamos lá. Então, a festa da Páscoa. É claro que hoje nós olhamos para a Páscoa, o que nós pensamos na Páscoa? Ressurreição de Cristo. Mas quando essa festa foi instituída, falava-se da morte do Cordeiro, quando o Cordeiro foi morto, na saída ali, né, um pouco antes da saída do Egito, quando se mata aquele Cordeiro, pega o sangue dele, marca os umbrais da porta, e quando o anjo da morte passa por cima da casa do povo de Israel, e os seus primogênitos não são atingidos. Então, fala sobre a morte do Cordeiro. Então é errado festejar na Páscoa a ressurreição de Cristo? De maneira nenhuma, ele ressuscitou também na Páscoa. Então, não há problema nenhum em se festejar isso, e celebrar isso, todos os dias, inclusive também na Páscoa, né? Mas fala sobre a morte do Cordeiro. Os pães asmos, né, é algo que diz respeito ao sepultamento de Jesus. Então é muito, muito próximo, né? As festas são muito próximas e falam de eventos muito próximos também, né? E os pães asmos simbolizam a pureza de Jesus. Por que Jesus pode ser o nosso Salvador? Porque ele nunca foi contaminado com fermento no mundo, ele nunca foi contaminado pelo pecado. Ele é santo, Cordeiro Santo de Deus, puro, imaculado, né, que pôde morrer por nós ali, porque tinha toda essa condição de não ser contaminado. Né? Festa das primícias, né, a terceira festa. A palavra fala que Jesus morre e ele é ressuscitado como a primícia dos mortos. Né? Ele é o primeiro a ressuscitar, até essa condição de vida, de eternidade, ainda que ele sempre foi eterno. Mas aí Jesus deixa de ser o unigênito Filho de Deus, como ele é apresentado lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, e ele passa a ser o primogênito, o primeiro de muitos. Então ele é a primícia da ressurreição, o primeiro, e todo aquele que se achega ao Senhor, que o recebe como seu Salvador, também, assim como é sepultado junto com ele na sua morte, também ressuscita junto com ele para a vida. Então ele passa a ser a primícia. Bom, a quarta festa, a festa de Pentecoste,
que tinha lá um simbolismo, tinha lá um porquê ser feito no meio do povo de Israel, mas nessa data, né, no tempo lá dos apóstolos, acontece o quê? A descida do Espírito Santo. Eles são batizados, são cheios pelo Espírito Santo de Deus. É interessante quando você vai ler o texto lá que fala, e se cumprindo o Pentecoste. Deixa claro que algo se cumpriu, algo precisava acontecer naquela data. Essa data foi separada para isso. Então esse é o evento em que acontece a descida do Espírito Santo. Então até aqui, tudo que eu estou falando são eventos que já aconteceram, né? A próxima festa é a festa das trombetas, né? Essa festa, ela simboliza para nós hoje exatamente o arrebatamento. Você vai ver lá que em 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52, né, ele fala sobre o soar da última trombeta. Se você quiser abrir aí e ler comigo, né, 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52, ele diz assim: eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, Paulo está falando aqui aos Coríntios sobre o nosso encontro com o Senhor no céu, está falando sobre arrebatamento. E ele fala dessa última, né, dessa última trombeta soar, então haver a questão do arrebatamento. A outra festa é o Dia do Perdão, que fala sobre a redenção de Israel. Irmãos, ainda vai haver uma redenção de Israel. Israel, ele foi o povo escolhido de Deus, negaram Jesus, isso deu a nós, os gentios, né, a possibilidade de nos achegarmos ao Senhor, mas ainda há uma restauração acontecer no meio do povo de Israel com o povo de Deus também. Olha o que diz lá em Romanos, capítulo 11. Eu vou ler a partir do versículo 11 até o versículo 15. É capítulo 11, eu vou ler do versículo 11 até o versículo 15, que diz assim: novamente pergunto, acaso tropeçaram para ficarem caídos? Paulo está falando do povo judeu, está falando de Israel. De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, povo que não é judeu, para provocar ciúmes em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Então ele está falando de uma plenitude que ainda virá. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios. Exalto meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúmes em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois a rejeição deles é a reconciliação do mundo. O que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Então ele está falando do tempo em que os mortos vão se levantar, mas que haverá também uma aceitação, uma regeneração do povo de Israel. Amém? E a última festa é a festa dos tabernáculos, que fala sobre habitação. Deus habitando com o seu povo, Jesus habitando com o seu povo, que fala de um outro evento que eu vou estar citando aí num outro dia. Amém? É importante nós entendermos também que dentro, quando falamos de tempo do fim, existem 4 tipos de entendimentos. Eu não vou me aprofundar muito nisso, não, eu quero só citar isso para você só, tá? Que nós chamamos de 4 escolas escatológicas. Amém? Uma chamada amilenista, aqueles que acreditam que não haverá um milênio, que é um dos eventos do fim, né? O pré-milenismo, que acredita que alguns acontecimentos virão antes, né, desse milênio, desses 1000 anos. O pós-milenista, que acredita que alguns desses eventos virão depois do tempo do milênio. E os dispensacionalismo, né, que acredita, eu posso dizer que eles são pré-milenistas, porque ele acredita no arrebatamento antes, acredita em tribulação que vem antes, né, do tempo do milênio, tá? Ainda que há um entendimento diferente, né, do dispensacionalismo e do pré-milenismo, mas eles podem dizer que esse pessoal também é pré-milenista, né? E há 3 visões sobre a questão do arrebatamento antes do milênio, né? Então eu vou usar uma visão daqui para frente, por isso que eu citei essas 4 escolas escatológicas aqui. Eu vou usar uma visão que ela é pré-milenista, porque acontecimentos que acontecem antes do tempo do milênio, mas que é dispensacionalista. Também essa ideia do arrebatamento, da tribulação, né, desses acontecimentos aí antes do milênio, tá? Então, dentro dessa visão do arrebatamento acontecendo antes do milênio,
há 3 visões, né? Que é a pré-tribulacionista, que acredita que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação, aqueles 7 anos de tribulação que há por vir. Vamos falar sobre isso num outro dia, na outra parte do estudo, né? Tem os mid-tribulacionistas, né, que acreditam que o arrebatamento vai acontecer exatamente no meio desses 7 anos, no meio da tribulação, né, quando completarem 3 anos e meio, haver lá uma revelação da maldade lá do anticristo, né, que vai deixar de ser lá aparentemente um bom governante e mostrar quem realmente ele é, né? E tem também os pós-tribulacionistas, né, que acreditam que o arrebatamento ele acontece após a grande tribulação. Amém? Eu quero fazer um comentário que eu acho que é importante sobre essas 3 visões aqui. Se você for conversar com essas pessoas que acreditam nessas 3 visões, todas elas vão ter bons argumentos para acreditarem que acontece antes do milênio, no meio do milênio, depois do milênio. Cada um vai ter a sua visão, vão usar até mesmo textos bíblicos. Aí você pode perguntar, mas isso não causa confusão? A Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão. E claro que esse não é o propósito aqui. Mas eu tenho uma visão sobre essa questão aqui. Quando você olha Deus falando com o seu povo desde o começo da Bíblia, é interessante você notar que Deus sempre espera que o seu povo esteja pronto, esteja preparado. Deus falou para Noé construir uma arca. Noé levou um grande tempo para construir uma arca. Deus não disse com muita antecedência quando que ele tinha que entrar na arca. Quando chegou o tempo, ele disse, entra na arca, fecha a porta e veio o dilúvio. Ele tinha que estar pronto, aprontar a arca, deixar a arca no dia. Deus nunca deu a data para ele, mas disse que ele tinha que fazer. Ele fala com Abraão, Deus fala com Abraão para que ele saia do meio da sua parentela, não houve avisos anteriores. Ele chama Abraão, Abraão atende, Abraão ainda não era ainda Abraão, ele atende o chamado e sai de pronto. Nós vemos assim isso acontecendo constantemente. Quando o povo de Israel sai do Egito, o que o Senhor fala? Olha, fique aí com a sandália no pé, fique vestido, cajado na mão, pronto para sair. Sempre há muita questão da prontidão. Quando você chega lá no Novo Testamento, nós vemos a mesma coisa de Jesus com os seus discípulos, com os seus apóstolos, sempre os exortando, sempre chamando a atenção para estarem prontos. Então, quando eu olho para isso aqui, o que eu vejo é Deus nos chamando a estar pronto. Você acredita que o arrebatamento aconteça antes da tribulação? Então fique pronto. A qualquer momento isso pode acontecer, esteja pronto. Ah não, para mim é no meio da tribulação. Amém, então esteja pronto para passar a primeira metade da tribulação aqui, passar pelas situações que vão estar acontecendo e pronto para você por isso subir aos céus depois com o Senhor. Ah, você acredita que o arrebatamento é depois da tribulação? Então esteja pronto para passar a tribulação aqui, a perseguição aqui, e subir aos céus depois de ser arrebatado. A palavra do Senhor fala que nós sermos fiéis até o fim. Então receberemos a coroa da vida. Amém? Então é isso que eu entendo. Eu entendo que o povo de Deus tem que estar pronto. Vai acontecer antes, vai acontecer no meio, vai acontecer depois? Esteja pronto. É claro que eu tenho uma visão sobre isso, já de muito tempo, já não é de hoje. Há muito tempo que eu tenho uma visão sobre isso. Eu vou falar sobre ela aqui, não vou ficar em cima do muro, ainda que eu entenda essa questão de prontidão, que eu acho que é muito importante, que chama a nossa atenção para isso. Mas é claro que eu tenho um posicionamento sobre isso também. Então, quando acontecerá o arrebatamento? Nós entendemos que é o próximo evento que está para acontecer. Porque nós olhando lá para as festas, nós vemos que até Pentecostes já aconteceu. A próxima festa é a festa das trombetas. Então, quando que isso vai acontecer? Quando que acontece o arrebatamento? Os 3 primeiros capítulos de Apocalipse falam sobre a igreja. Você vê que é direcionado à igreja esses 3 primeiros capítulos da Bíblia. De Apocalipse. Ele está falando de Jesus, a revelação de Jesus para as igrejas, depois uma carta para cada igreja, nos 3 primeiros capítulos ali de Apocalipse. Depois, você vê que a igreja não é mais citada nos acontecimentos descritos no restante de Apocalipse, no que diz respeito aos acontecimentos que ocorrem aqui na Terra. Nós já não vemos mais isso, não vemos mais a ação da igreja na Terra, no restante. Vai ter menção disso mais para o final, mas já falando do nosso tempo, da igreja clamando pela vinda de Jesus. Mas não dentro do decorrer dos acontecimentos ali do Apocalipse aqui na Terra. Olha, o capítulo 4, se você prestar atenção no capítulo 4 de Apocalipse, se você quiser abrir comigo aí, Apocalipse 4, versículo 1, assim que termina as cartas para as igrejas, assim que Jesus termina de ditar as cartas para João,
e ele escreve as cartas para enviar para as igrejas, olha o que diz no capítulo 4 de Apocalipse, no versículo 1. Depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falava comigo como trombeta. Olha a maneira como ele fala aqui da voz, como trombeta. E disse, suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então João está ali, ele termina de ouvir o que era para escrever para as igrejas lá da Ásia. Então ele olha, ele vê o céu aberto, ele vê uma visão do céu. Ouve a voz, quem estava falando com ele no início, que era a voz de Jesus, dizendo para ele, sobe para cá. Então ele vai até o céu, ele é levado até lá, e ele diz, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Dessas coisas o quê? Depois do que ele havia citado para as igrejas. Então ele vai começar a mostrar o que acontece em seguida, né? No capítulo 5, lá no capítulo 5 aí, né, fala sobre o livro selado, né, que ninguém podia nem sequer olhar, quanto menos pegar e abrir. Né? Depois fala de Jesus como o único digno de olhar, de pegar o livro, de abrir, de tirar os selos e abrir o livro. Né? Jesus, ele se apresenta ali. Fala dos que foram comprados pelo sangue de Jesus, né, o sacrifício de Cristo, que trouxe redenção a todo aquele que o recebe. E fala de recompensa. Então ele está falando aqui da igreja, que são os que foram comprados pelo sangue de Jesus, e fala da recompensa para esses. Né? Se você quiser abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, aí no capítulo 5, nos versículos 9 e 10, diz assim, e eles cantavam um cântico novo, naqueles que estavam perante o trono do Senhor ali, a igreja. Né? Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Está falando de Jesus, que redimiu, né, pessoas de todas as nações. Né? E tu constituísse reino e sacerdotes. Né? Não só salvou, mas constituiu eles como reino e sacerdote, recompensa para o nosso Deus. E eles reinarão sobre a terra. Amém? Então isso diz respeito à recompensa. Outra coisa que é importante entender sobre essa questão é que algumas vezes há uma certa confusão entre o julgamento da igreja, que na verdade não é um julgamento da igreja, mas da obra que cada um fez, e o julgamento do trono branco de Deus, que acontece lá no final dos tempos, aonde serão julgadas as nações, será julgado Satanás, lançado lá no lago de fogo de enxofre. Né? Quando nós olhamos para a questão do julgamento da igreja, que está lá em 1 Coríntios 3, no versículo 12 até o versículo 15, olha o que diz lá, né, para você entender a diferença de uma coisa e de outra. Se alguém constrói sobre esse alicerce, está falando sobre o evangelho que foi anunciado, a palavra de Deus, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia o trará à luz, o dia do Senhor, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Ele não está falando de salvação, está falando sobre provar a obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, este sofrerá prejuízo, contudo será salvo. Não está colocando em dúvida a salvação, então ele está falando de um povo já salvo, que está no céu recebendo a sua recompensa, como alguém que escapa através do fogo. Então termina-se as 3 primeiras cartas, você vê João simbolizando, já ele sobe aos céus, então ele já vê ali Jesus abrindo os selos, pegando o livro, ele vê Deus com as multidões que foram compradas, sendo louvado por isso, e então há recompensa. O que está se falando também nesse momento aqui do livro de 1 Coríntios 3, no versículo 12 até o versículo 15. Né? Outra coisa importante entender sobre a questão se esse arrebatamento vai acontecer então antes da tribulação, no meio da tribulação ou depois da tribulação, é a mensagem que está exatamente enviada para a igreja da Filadélfia, né, que nós entendemos que é uma das igrejas que simboliza o tempo do fim. A Filadélfia simboliza a igreja fiel, a igreja que está na presença do Senhor, a igreja que é ativa, que tem relacionamento com Deus, e a igreja de Laodiceia, a igreja que vive de uma aparência. O Senhor fala o quanto ele só vive de aparência. Se você quiser ler depois lá, leia. Né? E dentro da mensagem para Filadélfia, a igreja que representa o tempo do fim, a igreja fiel, a igreja que vai ser salva, né? No capítulo 3, no versículo 10 de Apocalipse, diz assim:
Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Em algumas traduções, da hora da tribulação, né? Então, isso aqui, é claro que a igreja em toda a história tem tribulação, mas aqui é específico um momento da história, de uma grande tribulação, de um acontecimento realmente maior. E Deus está falando aqui, porque aquele povo foi fiel, Ele vai guardar o povo da tribulação e não na tribulação. Eu já vi algumas pessoas citarem assim, mas Deus salva na fornalha, mas Deus salva na cova. Bom, nem toda vez. Claro, Ele salvou Daniel na cova? Sim. Ele salvou Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha? Sim. Mas quantos outros livramentos houve antes da pessoa passar por aquilo, né? E, para mim, essa passagem aqui de Apocalipse 3:10, realmente falando com a igreja de Filadélfia, para mim, ela é muito conclusiva, porque deixa muito claro que Ele vai nos salvar da hora, não na hora. Então, antes que aconteça, Deus salva o seu povo. É por isso que eu acredito, claro, dentre outras coisas que eu acabei de ler aqui também, e já de muito tempo, que o arrebatamento ele acontece antes da tribulação. Eu até creio que possa acontecer, nós até vermos o começo dela, vermos ali, né, a ascensão do anticristo, reconhecemos que aquele cara é o anticristo, que fulano de tal é o anticristo, vamos saber quem é, e a igreja ser arrebatada. Essa é a visão que eu tenho, esse é o entendimento que eu tenho, olhando até mesmo para esse versículo aqui que fala que Deus nos guardará da hora e não na hora. Deus pode nos guardar em toda a tribulação? Com certeza, mas aqui fala que Ele guarda antes. Amém? Outra coisa que é importante entender também, que às vezes confunde muito as pessoas sobre o tempo do arrebatamento, é que há uma confusão muito grande quando se fala dessa última trombeta que vai soar para que aconteça o arrebatamento, com as 7 trombetas que são descritas em Apocalipse, do capítulo 8 até o capítulo 11. Não é a mesma coisa. Aquelas trombetas lá falam sobre outra coisa, vamos chegar lá também no nosso estudo, mas quando Paulo está falando lá em 1 Coríntios 15:52 da última trombeta, ele não está falando dessas 7 trombetas, então a última seria a 7ª. Quando essa 7ª tocar, então vai acontecer isso. Porque quando você começa a olhar para o toque das trombetas, o abrir dos selos, nós vemos claramente ali o acontecimento da tribulação. Nós vemos a ação ali, né, acontecendo no meio da tribulação. Então isso muitas vezes confunde, porque parece que vai acontecer então depois, até mesmo no final, porque a última trombeta seria a 7ª, mas não é a mesma coisa. Quando nós olhamos aqui 1 Coríntios 15:52, quem está escrevendo é o apóstolo Paulo. E Paulo, para você poder entender o que ele está falando, você precisa entender que Paulo tinha como referência para trazer explicação para os seus leitores, para os seus ouvintes para a igreja, o Império Romano. Assim como Jesus, quando queria trazer um entendimento espiritual, ele usava coisas do dia a dia de Israel, como ele falava da semente, né, a parábola da semente, ele usava as coisas do dia a dia, né, da pesca, da rede, coisas que eram muito comuns no meio do povo de Israel. Nós vamos vendo Paulo usando o Império Romano como um símbolo para ele poder trazer explicação e trazer entendimento sobre o reino espiritual. Um exemplo muito claro disso é quando ele cita a armadura de Deus ali em Efésios 6. Ele está ali preso em Roma, há um soldado ali com ele, guardando ele, e ele começa a descrever a armadura olhando para o soldado. Então ele fala capacete da salvação, ele fala de couraça da justiça, ele fala de sandálias da preparação do evangelho, ele fala de escudo, ele fala de espada, ele está olhando exatamente para um soldado romano e ele está descrevendo. Então isso também é algo que eu ouvi esses dias, eu achei bastante interessante. Qual é o significado dessas trombetas? Então, olhando para o Império Romano, o exército romano ele tinha 3 toques de trombeta quando ele estava em determinado lugar em campanha e ele iria partir, voltar para sua terra ou partir para um outro lugar. Eles tinham 3 toques diferentes de trombeta. O primeiro toque, quando era dado o primeiro toque, era algo que eles entendiam que era para desmontar as barracas. Então, eles estavam lá acampados, ouviu o primeiro toque, esse toque é para desmontar tudo. Então eles desmontavam tudo. O que isso significa para nós? Se desligar desse mundo. É quando nós nos convertemos. É quando nós olhamos para o Senhor e entendemos que a nossa habitação não é essa terra, que a nossa vida não é essa terra, que a nossa esperança é Jesus.
Amém? Quando tocava a segunda trombeta, os soldados eles se colocavam preparados, em posição de sentido, prontos para marchar, preparados para sair, preparados para partir. O que isso é para nós, irmão? Volta a falar sobre aquela constante exortação de Deus para estarmos prontos, estarmos vigilantes, vigiem, né? O Senhor está sempre falando para nós vigiarmos, estarmos prontos para ouvir a trombeta subir para o céu. Então isso é algo nesse sentido. O terceiro toque, né, da trombeta era o comando para partir. Era quando tocava o terceiro, ninguém precisava falar, tem que partir. Tocava-se a terceira vez, então o povo saía. E qual era a direção que eles seguiam? Atrás do comandante. A visão deles era o comandante olhando para o alvo, como Paulo fala, né, falando de nós e Cristo, olhando para o alvo. E eles olhavam para o comandante e partiam atrás dele. Né? Então esse é o entendimento para o arrebatamento. Tá? Então eu entendo, através disso tudo, que o arrebatamento da igreja acontece sim, antes da tribulação. Mas não estou aqui também para desprezar quem pensa que é no meio, quem pensa que é depois. Olha, eu entendo que tudo isso nos leva a uma coisa muito importante. Estejam prontos. Vai ser agora, vai ser no meio, vai ser depois. Estejam prontos. Tem que enfrentar a tribulação? Esteja pronto. Eu creio que a igreja parte antes. Amém? E aí, nós já partimos para o fim já do estudo de hoje, como que vai ocorrer o arrebatamento? Como que acontece? Vá comigo lá em 1 Tessalonicenses, abra aí na sua Bíblia, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 18, que diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Esse termo que Paulo usa para falar dos que morreram, os cristãos que morreram. Ele usa o termo os que dormem. Amém? Para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram, ou seja, os que morreram em Cristo, os que partiram em Cristo. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os mortos, os que dormem, no caso que ele usa. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles na nuvem, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com esta palavra. Então, o que Paulo está falando aqui? Como vai acontecer o arrebatamento? Então, tocou a última trombeta. A palavra fala que Deus desce, o Senhor Jesus desce do céu, mas ele não vem a essa terra. Ele não vai pisar na terra. Essa não é a segunda vinda de Jesus. O arrebatamento não é a segunda vinda. A segunda vinda é um outro evento. Quando Jesus vai pisar nessa terra novamente. O arrebatamento não é a segunda vinda de Jesus. Ele é um evento que não está dentro dessa contagem do primeiro que ele já veio e do segundo que ele ainda vai pisar nessa terra novamente. Porque ele não pisa na terra. Nós encontramos com ele nos ares. Certo? Então a palavra fala que primeiro ressuscitam os mortos. Pastor, então quem morreu não vai para o céu direto? Irmãos, eu acredito que sim, por aquilo que acontece na cruz com o ladrão ali. Jesus deixa muito claro que naquele momento, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que eu acredito aqui é que os corpos são ressuscitados, são transformados, porque o nosso corpo, nós vamos ver um pouquinho agora, o nosso corpo também vai ser transformado. Nós vamos ter um corpo, mas um corpo transformado, o nosso corpo transformado, assim como Jesus tem um corpo. Jesus não é um espírito hoje. Por quê? Nós vemos claramente isso quando Jesus ressuscita, ele aparece para os seus discípulos, e de princípio eles não reconhecem Jesus no caminho para Emaús. Algumas vezes vê que eles não reconhecem, mas Jesus come com eles, deixa ser tocado. Então Jesus tem um corpo, e nós também teremos um corpo glorificado, amém? Então os mortos ressuscitam, é muito instantâneo, é fração de segundo. Os mortos ressuscitam primeiro, nós ressuscitamos logo, nós somos transformados logo em seguida. Os que estiverem vivos são transformados logo em seguida. E tanto um grupo como o outro se encontram com Jesus nos ares. Amém?
E ele fala, se consolem com isso. Então, esse é o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 5, do versículo 1 até o versículo 11. Olha o que diz aqui. Irmãos, quanto ao tempo e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Ou seja, irmão, nós não vamos saber o dia, é algo repentino, estejam prontos, né? Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, né? Não dormir, ou seja, está pronto, desperto. Não estejamos, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, o capacete da esperança, da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu para nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Pois, por isso, exorte-se e edifique-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então, novamente aqui a ação do alerta, E aí, para nós encerrarmos o último texto, 1 Coríntios 15, do versículo 50 até o 55. Diz assim: Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormirão, nem todos morreremos. No dia do arrebatamento vai ter muito crente vivo, óbvio, mas todos seremos transformados. Tanto os que morreram terão um corpo transformado, glorificado, como os que forem arrebatados ainda vivos. Todos nós teremos nosso corpo transformado. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo está se colocando aqui, naquele tempo ele estava vivo, esperando a volta de Jesus, eles colocam aquele que vai ser arrebatado ainda vivo, Pois é necessário que aquilo que é corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Amém? Então é assim que vai ocorrer o arrebatamento. Jesus toca-se a última trombeta, a trombeta para nós partirmos, para nós olharmos para o Senhor. Vai ser algo muito rápido, muito instantâneo. Jesus desce do céu, os mortos ressuscitam, fração de segundos, nós subimos aos céus, todos com o corpo glorificado, subimos à presença do Senhor. As nossas obras vão passar sim por um julgamento, por uma prova, se é ouro, se é prata, mas ali, irmão, já não há mais condição de não ser salvo, já serão salvos. Aqueles que subirem com o Senhor estarão salvos, amém? Essa é uma grande esperança. A palavra do Senhor diz: consolai-vos uns aos outros com isso, e isso é muito glorioso, amém? Deus abençoe a todos. Nós encerramos aqui essa primeira parte do estudo. Na próxima quinta-feira nós vamos estar postando um outro vídeo com outro assunto. Não serão tantos sobre esse assunto, não. Como eu falei para os irmãos, eu quero falar um pouco mais sobre os eventos especificamente. Não vamos se apegar a estudar pormenores de todo o livro de Apocalipse. Vamos falar mais dos eventos, mas tudo com prova direitinho, usando sempre a palavra de Deus, que é o nosso guia, irmão. O Espírito Santo de Deus, ele nos guia, nos conduz, mas firmado naquilo que diz a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, fique na paz e até a próxima. Amém?